Seedance 2.0 e Kling 3.0 são dois dos modelos de vídeo por IA mais poderosos do planeta, mas a maioria ainda os usa de forma errada. Mas antes de irmos para os testes, há algo que você precisa entender primeiro. Esses modelos não são construídos da mesma forma. O Seedance é a opção Premium. Ele foca em uma qualidade de saída insana, realismo cinematográfico, e é o único modelo que processa som nativamente. Por isso, tudo o que gera está sempre no ritmo. Mas é caro e tem restrições de conteúdo pesadas, especialmente em relação a rostos realistas. O Kling 3.0, por outro lado, é mais barato, rápido e muito mais flexível para gerar pessoas com aparência real. Eu submeti ambos a 10 testes dentro do Higgs Field. Qualidade cinematográfica, movimento complexo, imagem para vídeo, som, emoção, cenas de luta e mais. E houve um resultado que me surpreendeu o suficiente para mudar totalmente como eu uso esses dois modelos. Então vamos começar por onde mais importa: qualidade cinematográfica pura. Primeiro, vamos ao Higgs Field e clicamos em Criar vídeo. Daqui podemos ver todos os modelos disponíveis e vamos alternar entre o Seedance 2.0 e o Kling 3.0 nestes testes. Daremos a ambos uma cena de paisagem ampla com uma figura solitária na beira de um penhasco na hora dourada. Todos os comandos estarão no link da descrição. Aqui está o resultado. O que o Seedance faz com a ciência das cores, a forma como a luz se comporta, a profundidade nas sombras, parece que foi filmado em uma câmera de cinema. O Kling parece ótimo, mas o Seedance parece cinematográfico. E essa diferença vai importar muito dependendo do que você estiver criando. Então, o primeiro ponto vai para o Seedance. Mas a qualidade cinematográfica só é útil se o modelo puder lidar com o que acontece no quadro. Então, eu testei o movimento complexo em seguida. Originalmente, eu dei a ambos os modelos uma sequência de artes marciais. Ambos os modelos abriram no personagem de forma realista. Ambos capturaram o giro. Mas o Seedance usou quase todos os quadros para mostrar o movimento em si. Ele foi direto ao ponto, manteve a complexidade por mais tempo, e a câmera lenta no auge do giro foi incrível. O Kling gastou mais tempo de tela na introdução, mostrando os pés primeiro e subindo antes de chegar à ação real. É sutil. Mas ao gerar conteúdo de ação, você quer o modelo que maximize o movimento. Segundo ponto, para o Seedance. Mas este foi mais equilibrado que o primeiro. Agora, vamos falar de imagem para vídeo. Porque este teste me ensinou algo sobre como o Seedance 2.0 funciona que a maioria não sabe. Para tirar o melhor dele, você não pode apenas inserir um comando de texto. Primeiro, você precisa criar seu personagem em uma ferramenta de imagem separada. Então, usei o Nano Banana Pro para gerar um retrato, uma referência de ambiente, de clima e luz, e um detalhe da roupa. 4 imagens separadas. Depois, inseri as 4 no Seedance com um único comando. Uma jovem caminha sozinha pelo pátio de um prédio brutalista sob a luz nublada da tarde. É isso que 4 referências podem fazer. O Seedance manteve a personagem, o ambiente, a textura da roupa e o clima em todo o clipe. Agora, o Kling 3.0 funciona de forma diferente. Em vez de imagens de referência, ele usa um quadro inicial e um final. Então, peguei esses quadros do Seedance, inseri no Kling e usei o mesmo comando. Assim, ambos os modelos trabalharam a partir da mesma base visual. O Kling fez um bom trabalho unindo o intervalo entre os dois quadros. O movimento ficou fluido e a personagem se manteve. Mas ele está trabalhando com 2 pontos de dados. O Seedance trabalha com 4 e dá para sentir isso no resultado. Terceiro ponto para o Seedance. No último teste, dei 4 imagens ao Seedance, mas o que acontece sem referências quando os modelos só têm as palavras do comando para seguir? É aí que entra a fidelidade ao comando. E este teste avalia a precisão de cada modelo ao seguir um comando de texto complexo. Desde o movimento da câmera e iluminação até a ação do sujeito e o clima. Então, dei a ambos os modelos exatamente o mesmo comando. Revelação de um relógio de luxo com movimento orbital lento de câmera. Ambos seguiram bem o comando, mas o Kling se saiu um pouco melhor.
A direção da luz ficou bem mais visível na geração do Kling. O Sidance interpretou bem o comando no geral, mas esse detalhe da luz se perdeu um pouco. É uma margem pequena, mas em um teste sobre seguir instruções, os detalhes são tudo. Primeiro ponto para o Kling. Então agora sabemos que ambos os modelos obedecem bem. Entender um comando e gerar um ser humano convincente são coisas diferentes, por isso este próximo teste é talvez o mais prático para os criadores hoje em dia. Como o conteúdo estilo UGC costuma ter pessoas reais falando direto para a câmera, eu pedi aos modelos uma cena de uma mulher segurando o celular em modo selfie, falando para a câmera sobre o sabor de uma bebida que ela gosta muito. O tipo de anúncio UGC que você vê em todo o TikTok e Instagram. O Kling 3.0 gerou isso sem hesitar. Sensação de câmera na mão. Luz natural. Atuação convincente. É exatamente o que se quer para uma campanha de UGC. Por que ninguém está falando desse sabor? Tipo, sério, eu não entendo por que isso ainda não está em todo lugar. Por que ninguém está falando desse sabor? Tipo, sério, eu não entendo por que isso ainda não está em todo lugar. O realismo está em outro nível, mas pode ser um pouco trabalhoso de usar. Então, para conteúdo gerado pelo usuário, o Kling é a escolha óbvia. Mas para o nosso próximo teste, a escolha pode não ser tão óbvia, porque vamos gerar animações. E é aqui que as coisas ficam imprevisíveis. Para este teste, tentei dois estilos de animação totalmente diferentes em ambos os modelos, anime e 3D, e o Sidance teve algo a dizer sobre isso. Para o prompt de anime, comecei com uma cena no estilo Ghibli, com uma garota em cima de um trem em movimento ao anoitecer. O Sidance bloqueou imediatamente. Então, mudei totalmente o foco, sem pessoas ou rostos. Um lobo no topo de uma montanha nevada ao anoitecer, uivando para o vale abaixo, bloqueado de novo. Nesse ponto, fui para o totalmente abstrato. O pátio de um templo japonês ao amanhecer, com flores de cerejeira caindo em câmera lenta. Sem nenhum personagem. O Sidance continuou bloqueando, ainda. 3 tentativas, 3 bloqueios, e eu sinceramente ainda não sei o porquê. Por outro lado, o Kling gerou o prompt de anime original sem problemas. O estilo estava limpo, o movimento tinha aquela cadência de desenho à mão e as cores estavam perfeitas. Então, para anime, o ponto vai para o Kling. Mas o teste em 3D contou uma história totalmente diferente. Para o prompt em 3D, usei um pequeno robô em um telhado segurando um vagalume brilhante com detalhes nível Pixar. E desta vez, ambos os modelos geraram sem problemas. Ambos ficaram realmente impressionantes. Mas o Sidance levou vantagem na qualidade cinematográfica da iluminação e no peso emocional da cena. A forma como o brilho do vagalume interagiu com a superfície do robô pareceu mais pensada e intencional. Então, para a animação, temos um empate. O Kling leva o anime por padrão e o Sidance leva o 3D. Mas como o Sidance nem conseguiu tentar o teste de anime após 3 vezes, dou esta rodada ao Kling. Já vimos como esses modelos lidam com realismo, movimento e estilo. Mas e quanto às cenas onde tudo se move ao mesmo tempo? Dei a ambos os modelos a mesma sequência de luta para testar coreografias complexas, vários corpos em movimento e momentos de impacto. Ambos os modelos entregaram bem aqui e lidaram com a complexidade física muito bem. O impacto da colisão e a forma como os corpos se moveram no espaço pareceram baseados em física real. Mas nenhum foi perfeito. Na geração do Sidance, os primeiros socos não acertam bem, embora o contato não esteja realmente lá visualmente. Na geração do Kling, a recuperação após o impacto na caixa pareceu um pouco estranha. O personagem se levanta um pouco rápido demais para parecer convincente. Ambos tiveram seus momentos. Ambos tiveram suas inconsistências. Então, este é na verdade um empate.
Mas para quem cria conteúdo com personagens falantes, som e diálogo complexos, é o teste que mais importa. E é também onde a diferença entre esses dois modelos se torna impossível de ignorar. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe sobre o Seedance. Ele não adiciona áudio depois que o vídeo é gerado. Ele processa som e vídeo simultaneamente em uma única etapa. É por isso que tudo o que ele gera tende a estar perfeitamente no ritmo e em sincronia. Então, o comando combinou sons ambientais em camadas, explosões e um personagem dizendo uma fala de diálogo, tudo ao mesmo tempo. Temos talvez 3 minutos antes que todo este quarteirão caia. Andem! A extração é agora. A diferença é imediatamente óbvia. O Seedance retornou cinematográfico, imersivo e em camadas. O design de som pareceu intencional, e cada elemento tinha seu lugar na mixagem e a sincronia labial estava perfeita. O Kling se manteve firme, mas o áudio não tinha a mesma nitidez. E a sincronia labial não estava lá. Então, quando o áudio importa, o ponto vai para o Seedance. O Seedance 2.0 levou qualidade cinematográfica, movimento complexo, imagem para vídeo, som, diálogo e emoção. O Kling 3.0 levou aderência ao comando, conteúdo gerado pelo usuário e realismo, animação, além do preço. A cena de luta foi um empate. Ainda assim, os números não contam a história toda. Nenhum desses modelos é melhor que o outro, porque são feitos para trabalhos diferentes, e agora você sabe exatamente qual escolher, dependendo da situação. Mas esses dois são apenas uma fatia do que está disponível. Você pode acessar todos os outros modelos em um só lugar dentro do Higgsfield. Então, se quiser conferir, deixarei um link para ele na descrição abaixo. Se achou isso útil, deixe um like e se inscreva. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.